Sun Tzu jamais prepararia um homem para vencer, ensinando apenas coragem. Porque coragem, sem estratégia, produz mártires, não vencedores. E talvez esse seja o erro central da maioria das pessoas no jogo do dinheiro. Elas foram treinadas para obedecer, insistir, suportar pressão e continuar avançando, mesmo sem entender o mapa da guerra em que estão pisando. Entram em batalhas que não escolheram, perseguem metas que não criaram, aceitam regras que favorecem outros e, no fim, chamam de fracasso pessoal uma derrota que já estava sendo desenhada desde o começo. Existe uma guerra silenciosa pelo seu foco, pela sua energia e pelo seu dinheiro. O sistema moderno não precisa te destruir com violência. Ele prefere algo muito mais eficiente: te manter previsível. Previsível no consumo, previsível nas reações, previsível nos medos, previsível até nos sonhos. Porque quem pode ser previsto pode ser conduzido, e quem pode ser conduzido dificilmente constrói poder real. É por isso que tão pouca gente consegue sair do mesmo lugar, não porque lhe falte valor, mas porque lhe falta estratégia, falta visão de guerra, falta capacidade de perceber que no mundo real vence menos quem se sacrifica e mais quem sabe onde atacar, onde recuar, onde se esconder e quando agir. Neste vídeo, você vai ver 7 estratégias inspiradas em Sun Tzu para deixar de ser uma peça fácil de ler e começar a pensar como alguém que entende o jogo por trás da superfície. Então já deixa o like para fortalecer, se inscreva no canal e fica até o final, porque a última estratégia revela o movimento silencioso que separa quem apenas sobrevive de quem começa, de fato, a dominar o jogo do dinheiro. O grande general ensinou que toda vitória começa com uma virtude silenciosa: a lucidez. Em suas táticas existe uma máxima absoluta: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas pare e olhe ao seu redor. Como alguém pode vencer uma disputa se sequer consegue enxergar quem está do outro lado do campo? É aqui que o jogo moderno engana a maioria das pessoas, e é exatamente por isso que o seu primeiro movimento em direção à liberdade exige a aplicação da primeira estratégia: conheça seu inimigo. No passado, o perigo era óbvio. Exércitos adversários marchavam com bandeiras, faziam barulho, usavam armaduras pesadas e empunhavam espadas. Você sabia de onde vinha o ataque. Hoje, a guerra mudou. O inimigo não veste uniforme militar nem anuncia invasões com trombetas. Ele opera de forma elegante, contínua e quase imperceptível. Ele vive nas estruturas financeiras que você aprendeu a aceitar como normais. Vive nos algoritmos projetados para capturar sua atenção e drenar seu foco até a última gota. Vive nos desejos artificiais injetados na sua mente todos os dias, enquanto você apenas desliza o dedo pela tela do celular. Entenda uma coisa dolorosa, mas necessária: o sistema não tem nenhum interesse em destruir você de uma vez. Um soldado aniquilado não consome, não paga juros, não gera lucro. O que essa máquina invisível quer é manter você exatamente onde está: funcional, produtivo, mas exausto, distraído e profundamente endividado. Sun Tzu dizia que o nível supremo da guerra é subjugar o adversário sem lutar. E foi exatamente isso que fizeram com a sua mente. Transformaram a sua impulsividade em um modelo de negócios extremamente lucrativo. Convenceram você de que comprar o que não precisa em busca de uma validação vazia de pessoas que não importam é sinal de sucesso. Chamaram de liberdade uma rotina acelerada que, na verdade, só alimenta a sua dependência emocional por recompensas rápidas e superficiais. Muitos perdem o jogo do dinheiro porque acreditam de forma genuína que estão apenas vivendo as próprias escolhas. Quando você passa o cartão de crédito no piloto automático para aliviar a tensão de uma semana estressante, parece que tomou uma decisão de conforto, quase um gesto de autonomia. Mas para a máquina, você apenas caiu na emboscada perfeita. Eles sabem que uma mente cansada não questiona as regras do lugar onde vive. Uma mente cansada não constrói planos de longo prazo.
ela só quer anestesia imediata. E eles vendem essa anestesia em forma de consumo por impulso, entretenimento vazio e crédito fácil. O inimigo estuda você o tempo todo. Ele mapeia seus horários de fraqueza e usa a sua própria exaustão para transferir o seu patrimônio, o seu tempo e o seu suor para o bolso dele. Para a estrutura desse sistema, você não é um indivíduo com potencial e sonhos, você é liquidez. Você é uma engrenagem programada para acordar cedo e entregar os anos mais valiosos da própria vida para manter a máquina funcionando. Conhecer esse inimigo não é gritar contra o mundo, nem se revoltar sem direção. O estrategista não faz barulho, o estrategista observa. Conhecer a máquina invisível é enxergar a lógica fria por trás dessa manipulação contínua. É acordar e perceber que o campo minado está ali, debaixo dos seus pés, mesmo quando a grama por cima parece verde e inofensiva. Enquanto você achar que o problema é apenas o valor do seu salário, vai continuar lutando contra fantasmas. O verdadeiro adversário não é o seu saldo bancário. É a arquitetura invisível desenhada para esvaziar você antes mesmo que o mês termine. O homem que finalmente enxerga essa máquina para de culpar a própria sorte. Ele entende a mecânica da guerra e, pela primeira vez na vida, deixa de ser apenas uma peça no tabuleiro. Depois de enxergar o inimigo lá fora, Sun Tzu nos confronta com uma verdade ainda mais implacável. Ele alertava que se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, para cada vitória conquistada também sofrerá uma derrota. De nada adianta mapear o campo minado do sistema financeiro se as portas da sua própria mente continuam escancaradas para qualquer invasão. E é exatamente aqui que o jogo da vida adulta separa os estrategistas das presas. Para não ser consumido pela máquina, o seu próximo movimento exige aplicar a segunda estratégia: dominar a fortaleza interior, o governo da própria mente. No jogo do dinheiro, a esmagadora maioria das pessoas não é derrotada pela falta de oportunidades, por crises globais ou por ausência de sorte. A derrota acontece de forma muito mais íntima, silenciosa e muitas vezes humilhante. Ela nasce da incapacidade de governar a si mesmo. O impulso vence a razão numa terça-feira à noite. A vaidade vence a estratégia na vitrine de um shopping. A ansiedade vence a disciplina na hora de sustentar um plano que exige tempo. Pouco a pouco, a pessoa entrega a própria força militar. Troca anos de tranquilidade futura por um prazer imediato que dura minutos e deixa um rastro de culpa silenciosa no travesseiro. Troca a construção de um patrimônio sólido por um símbolo de status que só serve para impressionar pessoas que, no fundo, não se importam. Existe uma fortaleza que precisa ser conquistada antes de qualquer conta bancária, antes de qualquer carteira de investimentos e antes de qualquer tentativa de crescer na carreira: a sua mente. Quem não domina os próprios impulsos se torna um fantoche, facilmente manipulado por qualquer estímulo externo. Um general jamais entregaria o controle das suas tropas ao acaso ou às emoções de um dia ruim. Mas é exatamente isso que você faz quando deixa o cansaço do trabalho decidir como o seu dinheiro será usado. Quem não suporta o desconforto invisível de construir devagar será eternamente seduzido por atalhos que levam ao abismo. E quem depende da aprovação alheia dificilmente terá a frieza necessária para tomar decisões que pareçam estranhas aos olhos da maioria. Governar a si mesmo é um ato de investigação brutal. É aprender exatamente onde você quebra, onde você cede, onde você se sabota para continuar pertencendo a um grupo, onde troca o que realmente importa por aquilo que apenas brilha por um instante. O sistema mapeou as suas fraquezas, mas você continua fugindo delas. E tenta justificar os pequenos vazamentos com frases prontas, como "eu mereço" ou "só se vive uma vez". Essa é a retórica de quem já perdeu a guerra no longo prazo. O "eu mereço" é o cavalo de Troia, que o sistema usa para entrar na sua fortaleza e saquear o seu futuro com o seu próprio consentimento. A riqueza real,
aquela que traz estabilidade emocional e autonomia verdadeira, quase sempre exige uma mente capaz de suportar o silêncio, a repetição e a demora. Ela não é glamurosa no dia a dia, é tediosa. É feita de pequenos nãos que ninguém aplaude. É a escolha fria e deliberada de parecer menor hoje para se tornar inabalável amanhã. Sem essa muralha interna, nenhuma planilha funciona. Nenhuma tática de investimento sobrevive, porque a pior derrota que um ser humano pode sofrer não é perder uma batalha para o sistema lá fora. A derrota definitiva é perceber que o inimigo já estava lá dentro, assinando os cheques, passando o cartão e entregando as chaves do castelo sem disparar um único tiro. Se enxergar essa verdade incômoda faz sentido para você e te ajuda a despertar para retomar o controle, deixe o seu like neste vídeo. É um sinal simples, mas que marca a sua decisão de parar de se sabotar e mostra que essa mensagem está chegando a quem realmente precisa ouvir. Sun Tzu costumava dizer que os guerreiros vitoriosos primeiro vencem e só depois vão à guerra. Já os guerreiros derrotados vão primeiro à guerra e só então procuram uma forma de vencer. O mestre não falava sobre prever o futuro, nem sobre contar com a sorte. Ele falava de preparação absoluta. E é exatamente aqui que entra o seu próximo movimento no tabuleiro. A terceira estratégia, vencer antes da guerra, a arquitetura da vantagem. Na vida financeira, esse princípio militar é brutalmente ignorado, e o preço dessa ignorância é altíssimo. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Só tenta organizar a vida quando o caos já derrubou a porta. Só pensa em construir uma reserva quando a emergência já sentou à mesa. Só procura entender de dinheiro quando a conta bancária já está sangrando. E só decide cortar excessos quando a pressão da dívida começa a apertar a própria respiração. Mas quem quer dominar o jogo não espera sentir o cheiro de fumaça para começar a procurar água. O sistema adora quem vive na urgência, porque quem tem pressa aceita quase qualquer termo. Quem está no limite do orçamento não tem poder de barganha. Se você vive sem margem de manobra, será forçado a aceitar juros abusivos, ambientes de trabalho tóxicos e acordos péssimos, simplesmente porque não tem a opção de dizer não. A urgência é uma das principais ferramentas de negociação que o sistema usa contra você. Vencer antes da guerra é construir sua estrutura de defesa antes que a necessidade bata à porta. É criar margem de dinheiro, margem de tempo, margem emocional. É automatizar as boas decisões antes que a fadiga mental do dia a dia te sabote. O estrategista não confia na própria motivação para guardar dinheiro no fim do mês, porque sabe que o cansaço é persuasivo. Ele entende que a força de vontade falha numa sexta-feira à noite, então transforma a disciplina em um sistema intocável. O dinheiro cai na conta e a parte que fortalece a sua muralha já é redirecionada antes mesmo que os olhos vejam e o impulso peça. Isso exige a sobriedade de sentar em silêncio e organizar a própria bagunça invisível. Significa estancar os pequenos vazamentos diários, assinaturas esquecidas, excessos automáticos, luxos de compensação que parecem inofensivos, mas, somados, roubam anos da sua vida. Significa montar uma base financeira tão sólida que permita a você agir com frieza, cálculo e tranquilidade justamente quando todos ao redor estiverem entrando em pânico. O homem comum adora a ideia de ser forte no meio do caos. Ele romantiza o sofrimento e gosta da narrativa do heroísmo e do improviso. Mas o estrategista despreza o improviso. Ele prepara o cenário com tanta precisão que quando a crise inevitavelmente tenta invadir sua vida, encontra pela frente uma estrutura impenetrável. A vitória mais elegante que você pode alcançar no jogo do dinheiro não é a que levanta poeira, exige desespero e parece heróica aos olhos dos outros. É aquela que foi silenciosamente garantida antes mesmo que o primeiro ataque fosse lançado. Uma das formas mais sofisticadas de inteligência ensinadas por Sun Tzu é uma virtude que esmaga o ego humano, a capacidade deliberada de não lutar.
Ele afirmava com clareza matemática que aquele que sabe quando deve lutar e quando não deve, será vitorioso. E é justamente essa premissa que nos leva ao próximo movimento no tabuleiro. A quarta estratégia: recuse guerras medíocres, a arte de não desperdiçar poder. Observe o comportamento do homem fraco. Ele é essencialmente reativo. Responde a todas as provocações, entra em todas as discussões, tenta provar seu valor o tempo todo e sangra a própria energia em qualquer arena que o convidem a entrar. O estrategista, por outro lado, escolhe. E essa diferença simples de postura muda absolutamente tudo no campo do dinheiro, da carreira e da construção da sua autonomia. O sistema em que você vive adora pessoas reativas. Ele lucra fortunas com o seu ego. Quer que você gaste sua energia vital e o limite do cartão tentando impressionar os outros. Quer que você responda a provocações minúsculas, dispute status vazio numa sexta-feira à noite e compre símbolos de luxo só para parecer maior do que realmente é. Essas são as guerras medíocres. Barulhentas, caras e profundamente inúteis. Elas não aumentam o seu patrimônio, não fortalecem a sua mente, não ampliam a sua liberdade de escolha e não constroem nenhuma vantagem real no longo prazo. Apenas drenam o seu foco e o seu dinheiro. A aparência de sucesso se tornou uma forma silenciosa de proteção social. Mas o preço de sustentar essa armadura ilusória é a exaustão cognitiva e o endividamento. Você entra numa batalha financeira sangrenta para defender um território, a opinião alheia, que não rende um único centavo de dividendo. Sun Tzu sabia que a energia das tropas é um recurso militar finito e precioso. No mundo moderno, sua energia mental, sua atenção e seu capital são os seus recursos bélicos. Quem entrega essa munição para disputas rasas e comparações de rede social se enfraquece brutalmente antes das guerras que realmente importam. Como alguém espera ter fôlego financeiro para investir na própria liberdade, se gasta tudo o que tem para financiar a própria vaidade. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda oportunidade que brilha merece o seu investimento. Nem toda competição para ver quem trocou de carro primeiro merece a sua entrada. Há muitas batalhas na vida adulta que são apenas armadilhas de consumo disfarçadas de desafio. O homem comum tem pavor de parecer que está ficando para trás, então gasta o que não tem para forjar um empate visual com os outros. O estrategista, porém, aceita parecer invisível aos olhos da multidão. Ele não se importa se acham que está estagnado, porque entendeu que superioridade não é vencer todas as discussões de mesa de bar. Superioridade é conservar poder, dinheiro e silêncio para os movimentos que realmente mudam o seu destino. Muitas vezes, a vitória mais inteligente e lucrativa que você pode conquistar começa com um simples e absoluto não. Sun Tzu jamais tratou força bruta como sinônimo de poder. Para o mestre militar, atacar sem direção não é bravura, é apenas desperdício com aparência de coragem. Ele sabia que um exército menor, posicionado no terreno certo e atacando o ponto cego do adversário, pode aniquilar com facilidade uma tropa gigante que apenas marcha de forma cega. E essa verdade milenar nos conduz ao próximo movimento de ruptura. A quinta estratégia: transforme precisão em força, a superioridade da estratégia. Existe uma mentira muito bem contada no mundo moderno, e é provável que você tenha sido ensinado a acreditar nela a vida inteira. A ilusão de que trabalhar mais, correr mais e se esgotar ao limite produz automaticamente riqueza e liberdade. Não produz. Na maioria das vezes, suor sem direção só gera exaustão, ressentimento e uma falsa sensação de mérito. Você já deve ter sentido isso. A sensação de remar com força, entregar o seu melhor todos os dias e ainda assim perceber que a margem continua exatamente à mesma distância. O esforço é constante, mas o avanço real nunca chega. São horas a mais, metas infinitas, responsabilidades crescentes. Mas no fim do mês, a sensação é sempre a de estar recomeçando do zero. Há pessoas que se destroem de trabalhar e continuam estagnadas porque nunca aprenderam a transformar o próprio esforço em posicionamento.
fazem muito, mas constroem pouco. Se desgastam brutalmente, mas não acumulam vantagem alguma. O sistema não se importa com a quantidade de suor que escorre do seu rosto. Na verdade, ele adora o herói exausto, aquele que se orgulha de não ter tempo para nada, que bate no peito para dizer o quanto sofre e o quanto dorme pouco. Porque quem gasta toda a energia da vida apenas para manter as contas no azul, não tem lucidez sobrando para questionar o jogo nem para planejar uma saída. A verdadeira estratégia financeira opera em outra frequência. É saber exatamente onde colocar o seu tempo e onde investir a sua energia. É ter a frieza de escolher o que estudar, o que ignorar, o que multiplicar e, principalmente, o que eliminar da sua vida sem a menor piedade. É fazer movimentos com direção, não apenas com intensidade. De que adianta correr em alta velocidade se você está na estrada errada? O homem impulsivo mede o próprio valor pelo tamanho do sofrimento. Ele acredita que, se foi doloroso, então valeu a pena. O estrategista, por outro lado, mede o próprio valor pelo efeito que causa no mundo real. Ele entende que riqueza e autonomia não nascem apenas da disciplina cega, mas da capacidade de usar cada recurso com inteligência, alavancagem e precisão cirúrgica. Em vez de se orgulhar do próprio desgaste, o estrategista se orgulha da vantagem silenciosa que acumula mês após mês. Ele não tenta carregar o mundo nas costas, ele constrói uma alavanca, porque no fim da guerra, a vida não perdoa quem confundiu o movimento com progresso. E a vitória nunca coroa quem simplesmente se cansou mais. Ela coroa quem construiu mais poder, cometendo menos desperdício. Sun Tzu alertava seus generais com uma instrução sombria: que seus planos sejam escuros e impenetráveis como a noite, e quando você se mover, caia como um raio. Ele compreendia que a previsibilidade é uma fraqueza letal. Em outras palavras, quem revela demais os próprios movimentos, os próprios medos e os próprios desejos, entrega ao inimigo o mapa exato de como ser derrotado. E isso nos leva diretamente ao seu próximo passo para fora do labirinto. A sexta estratégia: construa no silêncio o poder de ser ilegível. No mundo de hoje, essa postura é exatamente o oposto do que a cultura dominante exige de você. O tempo todo, você é incentivado a exibir tudo: seus planos, suas compras, seus relacionamentos, suas pequenas conquistas e, muitas vezes, versões editadas e falsas do próprio sucesso. Só que essa exposição constante cria uma vida guiada por performance e não por construção real. O sistema lucra fortunas com a sua necessidade de ser visto. Quando você expõe as suas ambições e os seus passos, você se torna legível. E quem é legível pode ser manipulado com facilidade. O algoritmo sabe o que seduz você. O mercado sabe qual limite de crédito oferecer para massagear o seu ego. O seu círculo social sabe exatamente quais botões apertar para fazer você se sentir pequeno e, por reflexo, gastar dinheiro para voltar a se sentir grande. O poder verdadeiro, porém, quase sempre cresce no silêncio. Ele nasce quando você desenvolve habilidades sem alarde. Quando forma patrimônio sem precisar de aplauso. Quando estuda e se prepara sem anunciar ao mundo o quanto está se esforçando. E, principalmente, quando fortalece a sua base financeira sem transformar cada novo degrau em espetáculo. Ser ilegível não significa viver escondido por medo de falhar. Significa não se tornar um alvo fácil. Significa não seguir cada impulso coletivo e não reagir como a massa reage. É não permitir que a máquina invisível use a sua vaidade, a sua comparação e a sua fome de aprovação como cordas de marionete para puxar você de um lado para o outro. Quem exibe demais, na maioria das vezes, está apenas tentando compensar uma fragilidade interna. A necessidade de mostrar ao mundo que está vencendo costuma ser a assinatura de quem, no fundo, ainda se sente perdendo. Quem constrói no silêncio está concentrado em um jogo muito maior. Um jogo de autonomia real, em que a única validação que importa é a paz de saber que a sua vida não depende de ninguém. O sistema entende, mapeia e manipula perfeitamente o exibicionista.
Já o homem discreto, disciplinado e imprevisível se torna difícil de capturar. E esse tipo de pessoa, com o passar do tempo, se torna perigosamente forte. Sun Tzu não compreendia apenas a geografia do terreno e a força das armas. Ele dominava uma dimensão muito mais silenciosa da guerra, a administração do tempo. Ele não pensava só no momento do choque brutal entre dois exércitos, mas no ritmo, na maturação, na espera calculada e na vantagem que se acumula longe dos olhos do inimigo. E isso nos leva à sua arma definitiva contra a engrenagem que te aprisiona. A 7ª estratégia: faça do tempo seu exército, a riqueza que avança em silêncio. No campo de batalha do dinheiro e da sua liberdade, a relação com o tempo separa de forma absoluta o homem impulsivo do verdadeiro estrategista. A esmagadora maioria das pessoas destrói a própria evolução porque exige do curto prazo aquilo que apenas a paciência do longo prazo pode entregar. Foram condicionadas a querer enriquecer rápido, colher cedo demais, ver resultado na tela do celular imediatamente e sentir a euforia da recompensa a cada pequeno passo. Só que essa pressa constante é uma armadilha desenhada sob medida. Ela alimenta o erro de cálculo, produz ansiedade crônica e leva à frustração que quase sempre termina em desistência. O sistema financeiro explora a sua impaciência com uma frieza assustadora. Ele sabe que uma mente apressada, faminta por atalhos, é a mais fácil de manipular. Por isso te vendem ilusões de enriquecimento relâmpago, porque sabem que você não suporta o desconforto invisível de construir devagar. O tempo, quando mal compreendido, parece um carrasco. Ele traz a sensação sufocante de que a vida está passando rápido demais, de que os anos estão evaporando e de que você está ficando para trás. Mas quando usado com inteligência fria e intencional, o tempo se transforma no maior e mais implacável exército que você poderia comandar. Pense nisso de forma prática. Quando você assume uma dívida gigante de longo prazo para sustentar um estilo de vida que nem é seu, entrega o comando desse exército para a máquina. O tempo passa a marchar contra você, cobrando juros todos os dias e corroendo o seu suor enquanto você dorme. Mas quando o jogo se inverte, o cenário muda por completo. É o tempo que multiplica os seus recursos de forma esmagadora. É ele que consolida o seu poder de escolha e cria uma vantagem invisível que os seus adversários só vão perceber quando já for tarde demais. O homem comum despreza o poder do acúmulo silencioso porque ele não causa inveja em ninguém no primeiro mês. Ele olha para a constância e sente tédio. Prefere a adrenalina de uma grande aposta à certeza fria da matemática. Já o estrategista sorri diante desse tédio. Ele entende que é justamente essa lentidão aparente, essa repetição sem glamour, que torna a sua fundação indestrutível. Quem se alia ao tempo abandona a dependência infantil da sorte e da motivação e passa a operar com autoridade. A verdadeira autonomia recompensa de forma brutal quem suporta a constância, a falta de aplausos e a demora sem jamais sair da direção. Porque no fim do jogo, a passagem inevitável dos anos esmaga o homem reativo. Mas o tempo não destrói o estrategista, ele o revela. Você chegou até aqui porque, no fundo, sempre soube que havia algo errado com o roteiro que te entregaram. Você sentia o peso da esteira, a exaustão de lutar todos os dias e aquela sensação silenciosa de estar se desgastando sem realmente sair do lugar. Mas agora, o campo de batalha está iluminado. Sun Tzu não ensinou estratégia para quem deseja fugir da realidade. Ele ensinou estratégia para quem precisa dominar a realidade e só então conquistar a própria paz. O sistema não vai parar de tentar capturar a sua atenção. A máquina continuará operando amanhã de manhã, oferecendo atalhos, aplausos vazios, dívidas sedutoras e urgências artificiais. Isso não muda. O que muda é você, porque agora você consegue enxergar o tabuleiro.
Você entendeu que a pior derrota nasce dentro da própria mente. Aprendeu a recusar guerras medíocres que só servem para inflar o ego e esvaziar o bolso. Percebeu que o poder real se constrói no silêncio, longe da necessidade de provar alguma coisa para os outros, e que o tempo, quando se alia à disciplina, ergue muralhas quase intransponíveis. Daqui para frente, continuar cedendo aos impulsos do sistema já não será mais acidente nem falta de sorte. Será escolha. Você deixou de ser uma presa fácil de ler e recebeu a clareza necessária para se tornar o general da própria vida. Se essa mensagem reorganizou a sua percepção e você decidiu parar de ser apenas uma engrenagem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa é a nossa trincheira, e a sua inscrição fortalece a nossa posição. Compartilhe este vídeo com alguém que você respeita, alguém que também precisa despertar para esse jogo invisível que está sendo jogado contra ele. E para eu saber quem são os poucos que tiveram a frieza de chegar até o fim, quem realmente abandonou a pressa e absorveu a estratégia, desça agora nos comentários e escreva apenas uma palavra: imprevisível. Essa será a marca silenciosa de quem decidiu parar de ser previsível para o sistema. Dominar as táticas de defesa contra a máquina é o seu primeiro grande passo, mas existe uma camada ainda mais brutal sobre como o poder e o dinheiro realmente circulam no mundo dos homens. Por isso, o seu próximo movimento estratégico é clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O segredo de Maquiavel para enriquecer. É assustadoramente simples e poderoso. A guerra não acabou. Assista agora e continue construindo a sua vantagem no silêncio.